Hi everybody, welcome back. Hoje a gente vai falar sobre duas palavrinhas que aparecem bastante em inglês e na verdade são até bastante versáteis. A palavra such e so. Vamos começar com a palavra such. Such pode aparecer de algumas formas diferentes. Normalmente é usado para dar ênfase a um adjetivo que descreve um substantivo, mas pode vir diretamente antes de um substantivo também. Quando vem antes de um adjetivo que descreve um substantivo singular, a gente usa o artigo a ou an. Por exemplo, we weren't surprised by his test scores. He's such a great student. Such a great student. Or, she was uncomfortable at the party because her ex was there. It was such an awkward situation. Such an awkward situation. Então você vê que o artigo que a gente usa segue a mesma regra do artigo. A antes de um som de consoante e an antes de um som de vogal. Mas quando a gente usa o such antes de um substantivo plural, a gente não usa artigo. Por exemplo, I'm surprised she was able to travel between such distant countries so quickly. Such distant countries. Nesses três exemplos, você viu que antes de um substantivo singular, a gente usa o artigo indefinido. Antes do substantivo plural, a gente não usa um artigo. Mas nos três, a gente usou such antes de um adjetivo. Quando o such aparece antes de um adjetivo, ele é usado para dar ênfase ao adjetivo ou para mostrar um grau de intensidade. Mas o such também pode ser usado diretamente antes do substantivo. Quando o such é usado assim, ele serve para identificar o substantivo de alguma forma, mas ele soa um pouquinho mais formal. Por exemplo, such accusations will not be tolerated without proof. Such accusations. Seria semelhante a falar those kinds of accusations, or those accusations. Aquelas acusações das quais estávamos falando, ou desse tipo. Another example. Do not go near the predators. Such animals should only be handled by trained professionals. Such animals, those kinds of animals. Então, such animals, no caso, está falando dos predadores. Estes tipos de animais, tais animais. Então, deu para entender mais ou menos como o such funciona quando ele vem diretamente antes de um substantivo? Beleza. Agora, o such também pode ser usado em algumas expressões ou modos de falar. Eu posso usar a palavra such duas vezes seguidas, separado por and, para significar coisas inconsequentes ou ideias que eu não ligo muito. Por exemplo, he kept talking about such and such, but I wasn't interested in his silly stories. Ele ficou falando de tal e tal coisa, such and such. E é engraçado que a gente usa essa mesma expressão com so, que a gente vai ver so daqui a uns minutos. A gente usa a mesma expressão so and so para falar de uma pessoa. Então, eu poderia mudar essa frase e falar he kept talking about so and so, but I wasn't interested in his gossip. Então, ele estava falando de tal em tal, mas eu não estava interessado nas histórias, ou ele estava falando de fulano ciclano, e eu não estava interessado nas fofocas. Such and such para pessoas, ou ideias, ou eventos, situações, e so and so para pessoas. Também posso usar o such numa frase feita, such is the case, que significa que é realmente do modo que foi dito ou foi indicado. Por exemplo, eu fiquei sabendo que vai custar caro consertar meu carro. Aí eu pergunto para o mecânico, are you telling me it's going to cost $6,000 to fix my car? E o mecânico responde, such is the case. Realmente é assim mesmo, tal é o caso. A gente também usa o such junto com a palavra as para dar o exemplo de alguma coisa. Eu e um amigo estamos conversando sobre fazer alguma coisa diferente nas férias. E ele me pergunta, what do you mean by do something different?
Aí eu respondo, do something different, such as paragliding or deep sea fishing. Então esse such as também pode servir para introduzir um exemplo. O such pode ser usado de mais maneiras ainda, mas a gente não vai falar de todas elas. Essas são as mais comuns. E a palavra such tem uma semelhança muito grande com a palavra so. A diferença é que o so, ele é usado só quando o substantivo não aparece ou antes das palavras much ou many. Por exemplo, I was so busy yesterday. We had 4 meetings. I can't believe Mark got here so fast. Grandma walks so slowly because she has arthritis. Então você vê que o so é usado para dar ênfase a um adjetivo ou um advérbio quando não aparece o substantivo do qual a gente está se falando ou se ele não existir. Se a gente falar o substantivo, aí tem que usar o such. Vamos comparar essas duas frases. She was so nice. Ela era tão legal. Or, she was such a nice girl. Como a gente falou girl, que é o substantivo, a gente tem que usar o such antes do nice. Lembrando que a gente só usa o so na mesma frase que aparece o substantivo se ele estiver modificando a palavra much ou many. Por exemplo, there were so many people at the concert that I couldn't even see the band. So many people. O such aparece em algumas outras situações também, mas esses são os jeitos mais comuns da gente usar o such e o so em inglês. Pegaram? Beleza. Não esqueça de se inscrever no canal, curta, compartilhe o vídeo. Se você gostou ou tem alguma sugestão de conteúdo, deixa um comentário, qualquer pergunta sobre esse assunto ou outro e a gente vai tentar responder. Tá bom? E como sempre, let's practice. I'm practicing my English pronunciation. Você viu o substantivo, o artigo. Mas, nas três exemplos, gente, eu não estava interessado no, como é que chama, gossip? Gossip, fica falando da vida dos outros. Fofoca! Oh, Jesus!